Venha cá, menino, não faça isso não. Sei que é muito triste não ter casa, não ter pão, não te leva a nada, Olá, queridos alunos, bom destruir o dia. seu Estamos chegando na nossa irmão. videoaula de número 19 Você e hoje nós vamos falar um representa pouco o sobre a história do futuro rádio no da Brasil e duas nação. rádios da cidade de Ubá. Estão preparados, né? A primeira coisa que a gente precisa de saber é como surgiu o rádio no Brasil. Como foi a primeira transmissão, aonde aconteceu, por que aconteceu. Bom, era o ano de 1922. O dia 7 de setembro de 1922. O que essa data tem de importante na história do Brasil? Quando que o Brasil se tornou independente? A independência do Brasil é comemorada na data de 7, foi realizada na data de 7 de setembro de 1822, certo? E a primeira transmissão de rádio foi em 7 de setembro de 1922. Uma diferença aí de um século, né? De 100 anos, certo? E por que exatamente nessa data? Porque foi criada uma primeira torre de transmissão que foi inaugurada nessa data para poder fazer a transmissão do dia comemorativo da independência do Brasil. E aonde ficou essa torre? Aonde ela foi instalada? Foi lá em São Paulo, onde aconteceu a independência? Não. Ela foi instalada no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Lá onde tem o Cristo Redentor hoje, certo? 7 de setembro de 1922, essa torre estava funcionando lá no alto do Corcovado, transmitindo para as rádios locais, né, que eram situadas em praças. Poucas casas tinham acesso à rádio, né, somente a casa das sentinelas da República, né, dos grandes governadores de estado e tal, tinham acesso à rádio em casa, né, eram instalados em casa. Os demais habitantes ouviam os rádios em praças públicas. Então, as transmissões da comemoração do 7 de setembro, do centenário do 7 de setembro, foi feito neste dia, no Rio de Janeiro, do alto do Morro do Corcovado, para o Rio de Janeiro. Não era para o Brasil inteiro ainda não, tá, crianças? Mas essa foi a primeira transmissão. E a partir daí, o rádio foi se transformando, né, no meio de comunicação de massa da população brasileira e de entretenimento também. As famílias, depois do advento da televisão, começaram a migrar para a televisão, mas a rádio tinha radionovela, tinha show de calouros, né, onde as pessoas se apresentavam cantando ou apresentando qualquer tipo de dote artístico e eram gongadas, ou seja, elas eram, né, não eram aprovadas ou eram aprovadas e passavam para uma outra fase, entendeu? Assim como aconteceu, né, nos primórdios do rádio, esses shows de calouros, esses programas de as radionovelas, né, as novelas que vocês viam, que vocês veem hoje na televisão, elas eram só o som, né, ou seja, os diálogos dos personagens com sons criados, né, ambientes criados, com sons criados, para poder criar a atmosfera da pessoa imaginar a cena, né? Isso tudo acontecia no rádio na época. Bom, em Ubá nós tivemos o advento do rádio, tivemos, né, grandes expoentes da comunicação brasileira que nasceram em Ubá e que fizeram carreira no rádio. O maior divulgador, músico, artista brasileiro que se tornou apresentador de show de calouros em rádio e depois chegou a apresentar programa na televisão foi o Ari Barroso, nosso famoso Ari Barroso, né? E ele teve muitas músicas interpretadas por Carmen Miranda, por exemplo, né, uma atriz portuguesa pequenininha, mas que tinha um vozeirão enorme. E ela tinha um amor, uma paixão, uma adoração pelos ritmos do Brasil. E ela fez uma parceria, né, muito bacana com Ari Barroso. E em um programa de auditório, né, em muitos programas de auditório, a Carmen Miranda levou a música do Brasil e principalmente as composições do Ari Barroso. Cantou Aquarela do Brasil, né, cantou A Baixa do Sapateiro,
cantou Boneca de Piche, né? São músicas muito bacanas. Da cor do azeviche, da jabuticaba, boneca de piche, sou eu quem me acaba, sou preto e teu gosto, ninguém te contesta, mas há muito branco com tinta na testa. Depois nós vamos, né, deixar um vídeo aí na sequência para vocês assistirem. Carmen Miranda foi, com certeza, a maior intérprete de obras de Ari Barroso. Ari Barroso apresentou programas de show de calouros também na rádio, não nas rádios em Ubá, mas nas rádios Brasil afora. Faziam enorme sucesso os programas de show de calouros. Inclusive, o programa do show de calouros foi o grande divisor de águas, né? Foi o grande incentivador de carreiras, foi um grande descobridor de talentos. Um deles foi a cantora Elza Soares, que recentemente, no ano passado, foi homenageado pela Escola de Samba. Não, nesse ano, foi homenageado pela Escola de Samba no Rio de Janeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel. Elza conta na sua biografia que, ao chegar no show de calouros, Ari Barroso deu de cara com aquela figura raquítica porque Elza tinha 35 anos, 35 quilos e 6 filhos que passavam fome em casa. Ari Barroso olhou para aquela figura raquítica e falou: minha filha, de que planeta você veio? E Elza falou: senhor, eu vinha do planeta fome. Eu estou com fome, meus filhos estão com fome em casa. E Elza foi se apresentar com um vestido emprestado da própria mãe, um vestido que era 3 vezes o seu próprio tamanho. Elza entupiu o vestido de alfinetes para que eles se ajustassem ao seu corpo, foi com uma sandália emprestada. E Ari Barroso olhou para aquela figura enquanto as pessoas riam da cara dela na plateia e falou assim: mas eu vejo força em você, você quer ganhar esse programa? Ela falou assim: meu senhor, é tudo que eu mais quero, é ter esse dinheiro para matar a fome dos meus filhos. Aí ele falou assim: o microfone está na sua mão, essa é a sua hora. E a plateia continuava rindo de Elza quando a música começou a tocar e Elza soltou a voz, que veio aquela voz rouca, forte, potente, dentro daquele corpo raquítico. A população, a plateia que ria da cara dela ficou atônita. E a plateia aplaudiu de pé. Elza ganhou o show de calouros, levou o dinheiro para casa, alimentou seus filhos e ali nasceu a grande estrela Elza Soares. Uma das preferidas de Ari Barroso, estava em quase todos os seus programas. E nasceu a estrela literalmente. Elza começou a fazer show em cima de show. Hoje em dia é uma grande estrela no Brasil, reconhecida internacionalmente. Foi esposa de um grande jogador de futebol da seleção brasileira, conhecido como Garrincha, o anjo das pernas tortas. Né? Peçam para o papai e para a mamãe ouvir uma música de Elza Soares com vocês no YouTube. Conheçam a voz de Elza. Maravilhosa Elza. Descoberta pelo Ari Barroso. Ari Barroso, o baense, descobriu grandes talentos no rádio e transformou essas pessoas em estrelas. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a história das rádios de Ubá. A Rádio Ubaense, ela começou em 1942, quando jovens idealistas partiram à procura da realização de um sonho. Fundaram uma estação de rádio numa cidade próspera, comercial e financeira, sustentada pela riqueza do fumo, do ideal do Dr. Breno Dutra de Mendonça. Alceu Fonseca e José Rezende Brando nasceu uma sociedade e a fundação da Rádio Baense ZYC4, que foi efetivamente inaugurada na data do padroeiro da cidade, 19 de setembro, dia de São Januário, em 1942. O estúdio da emissora funcionou na Avenida dos Andradas e a torre de transmissão dentro dos terrenos da Praça de Esportes na mesma avenida. A Rádio Educadora Trabalhista, criada por Francisco Xavier Pereira em 1948, fundou e editou a revista Nova Era, o jornal do PTB e fundou também o partido do mesmo nome em Ubá. Em 1950, fundou o jornal A Batalha, cujos exemplares estão no Museu do Som, Imagem e Sociedade Ubaense ZYC4. Em 1950, o sonho de possuir um órgão de imprensa radiofônica
evocou a presença, no ano seguinte, do então presidente da República, Getúlio Vargas, no Palácio do Catete. Em 1954, fundou a Rádio Educadora Trabalhista Limitada, emissora de ondas médias AM com 100 watts de potência. No dia 1º de janeiro de 1980, Xavier Pereira também inaugurou em Ubá a Rádio Educadora FM na frequência de 94,5 MHz. Rádio Líder. A caçula da comunicação radiofônica em Ubá é a Rádio Líder FM do Grupo 1 de Comunicação. Funcionando desde 2006, tem uma programação variada e destaque pelos jovens apresentadores, revelando talentos da comunicação regional. Fonte Ubá Didático, primeira edição 2017, adaptada. MHz é megahertz, criança, é unidade de frequência, é a frequência do som, tá? É o que chega para a gente ouvir. A questão número 1 diz assim: você e seus familiares gostam de ouvir rádio? Responda. Qual ou quais emissoras de rádio vocês costumam ouvir? São só as rádios de Ubá? Ou ouvem rádios do Rio de Janeiro? Ouvem rádios de São Paulo? Ouvem rádios do Brasil todo? Quais são as programações que vocês mais gostam? Vocês gostam de programas de música ou gostam de programas de esportes? Ou gostam de programas de entrevistas? Questão número 2. Você sabia que a Rádio Educadora já apresentou e transmitiu um programa chamado Show de Talentos? Aquele mesmo que Ari Barroso, né, levou lá para o Rio de Janeiro e tal. O Show de Calouros foi um programa de auditório da Rádio Educadora de Ubá, apresentado durante muitos anos seguidos, tornando-se uma boa atração da cidade. Este programa marcou a formação artística de muitos calouros, inclusive a do grande cantor ubaense Nelson Ned. Agora é a sua vez. Imagine a situação, você vai participar de um show de calouros ou de talentos. Qual seria a sua apresentação ou apresentações? Cantar? Dublar? Apresentar números de mágicas? Dançar ou outro? Escreva abaixo explicando como seria a sua apresentação. Bom, na aula de hoje nós aprendemos um pouco sobre a história da rádio no Brasil, sobre como nasceu as rádios de Ubá. Lembramos um pouco da história de Ari Barroso, né, esse grande artista ubaense que nasceu aqui em Ubá e que foi para o mundo, foi para o Brasil e para o mundo, né, revelou grandes talentos, trabalhou com Carmen Miranda, revelou a nossa grande cantora Elza Soares e grandes outros cantores que passaram por seus programas, né? Falamos de radionovelas, como que elas funcionavam, como que havia essa integração que hoje a gente vê na televisão, passava-se na rádio, mas eram somente sons, enfim. E chegamos à história das duas principais rádios de Ubá e a Rádio FM de Ubá também, que é a Rádio Líder, que é a caçula. Vocês vão fazer os exercícios com muita atenção. Com certeza vocês vão conseguir fazer de forma muito fácil. Se precisar da ajuda do papai e da mamãe, peçam. Se não precisar, façam sozinhos, mas não deixem de fazer. Tá joia? Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.